Voltando-me a apresentar, o meu nome é Marta Gorgulho, sou nutricionista e foco-me aqui, na nutrição, materno-infantil e hoje vamos falar um bocadinho aqui da introdução alimentar, desta fase tão engraçada, que a nutrição acaba por ter um papel muito importante, não é? E quais são as regras base desta fase da alimentação de um bebé? Começando aqui por partilhar com vocês alguns documentos que eu acho essenciais, para nós, enquanto nutricionistas, termos conhecimento e termos como base para guiar aqui a nossa atuação nesta área da introdução alimentar, ok? O primeiro são os princípios guia, da alimentação complementar, elaborados pela Organização Mundial de Saúde. Hum, Este primeiro documento é de 2002, já é um pouco hum, antigo, não é? Mas a verdade é que é muito completo, e eu acredito que se nos basearmos, nestes princípios para guiar a alimentação complementar das famílias que temos em consulta, ou até caso de workshops ou algo do género, ok? Se nos basearmos nestes princípios, nós conseguimos guiar a introdução alimentar de uma forma correta, independentemente do método, de introdução alimentar que aquela família escolhe, ok? Por isso é que acho que este documento é tão importante, porque nos dá de facto uma ferramenta muito útil para, para termos como base. E lá está, depois, temos sempre estudos, sobre o tema, hum, a sair que, nos ajudam aqui a complementar e a atualizar a nossa prática clínica. Depois temos o guia 10 pegã, não é? Um position paper, que acaba por ter uma vertente um bocadinho mais, focada mesmo, na nutrição, nas recomendações e o que é a evidência, atual nos diz. Este já é de 2017, mas ainda assim é muito completo e acaba por ser mesmo com base nele que eu faço as minhas recomendações no dia no meu dia a dia profissional. E depois, por último, temos um sobre food safety, que é tão importante, não é? Desde a gravidez até aos primeiros, 5 anos de vida, e acaba também por nos dar aqui uma boa base para nós sabermos, para além do aspecto, nutricional, mas também aqui da segurança alimentar, o que é fundamental nesta fase, não é? Então acaba por complementar muito bem os outros 2 documentos. Começamos então aqui por a primeira regra, ok, que é o primeiro princípio, segundo a Organização Mundial de Saúde, que é a duração da amamentação exclusiva e a idade da introdução, dos alimentos complementares, ok? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o aleitamento materno deve ser mantido em exclusivo até aos 6 meses de idade, ok? E vamos introduzir os alimentos complementares exatamente nessa idade, ok? Mantendo a amamentação a partir daí, só não de forma exclusiva. Já a ESPGAN, o que nos diz, é que a recomendação anda aqui entre os 4 e os 6 meses. Hum, Podemos fazer uma introdução dos alimentos, a partir dos 4 meses, mas nunca antes, ok? Até porque isto tem outras, consequências, negativas caso esta introdução alimentar seja feita de forma precoce, e também não devemos passar este marco dos 6 meses, porque de facto parece ser aqui muito importante que, hum, o bebé começa a comer nesta idade por várias razões, não só pelas necessidades nutricionais, mas também, porque esta exposição nesta altura parece diminuir a probabilidade de, por exemplo, o bebé desenvolver alguma seletividade alimentar, ok? Começar a familiarizar-se pelos 6 meses com os alimentos é muito importante nesse sentido. Apesar da ESPGHAN, recomendar ou dizer que se pode começar a introduzir aos 4 meses, nós sabemos que há benefícios em esperar, sendo um deles, nomeadamente, a manutenção do aleitamento materno exclusivo, não é? Mas temos que olhar também para o desenvolvimento do bebé noutras facetas, quer a maturação intestinal, que se calhar pelos 4 meses já está mais consolidada e não é uma preocupação tão forte para nós, mas ainda assim, temos que olhar para a maturação e para o desenvolvimento do bebé noutras vertentes, ok? Quer do neurodesenvolvimento, quer, a nível motor. O bebé precisa de ser capaz de ter aqui alguns, hum, marcos de desenvolvimento presentes para conseguir,
a receber os alimentos de forma mais correta, ok? Especialmente conseguir manter a cabeça e o tronco, e ter coordenação motora para se autoalimentar, caso seja este o desejo da família. Então parece mesmo ser mais interessante esperar aqui um bocadinho mais pelos 6 meses para que estes marcos estejam presentes, ok? Depois, do ponto de vista nutricional, podemos olhar aqui para as necessidades, do bebé nesta fase e conseguimos ver que é a partir dos 6 meses que se calhar o leite materno deixa de suprir completamente as necessidades do bebé, não é? A partir dos 6 meses nós já conseguimos ver que ali aquele azul mais escuro já mostra a diferença entre aquilo que o bebé recebe do leite materno e aquilo que o bebé idealmente vai receber dos alimentos, não é? Isto é a nível de energia, mas também podemos olhar para, micronutrientes, em especial atenção o ferro, ok? Ainda assim, se por alguma razão o bebé, imaginemos que não está com um crescimento adequado ou tem um déficit nutricional, hum, estes motivos, o facto de ter este déficit nutricional ou não estar a ter o crescimento ao ritmo que desejávamos, não é motivo para iniciarmos a introdução alimentar precocemente, ok? Porquê? Porque não é através dos alimentos que nós vamos conseguir suprir estas necessidades. Se for uma questão de possível déficit de ferro, ou tentarmos aqui prevenir um possível déficit de ferro, o que nós devemos fazer é mesmo suplementar, ok? E o mesmo aqui, caso o bebé esteja a amamentar, e não esteja a ter o crescimento desejado, há aqui outras coisas que nós devemos avaliar antes de partir para a introdução alimentar, como por exemplo, se o bebé está a ter uma pega correta, se está tudo bem com a amamentação, hum, caso esteja, será que é possível suplementar o leite materno, ok? E só depois, em última instância, consideramos o início da introdução alimentar. Até porque a nível nutricional, energético mesmo, não irá suprir aqui as necessidades. No entanto, pode sim haver alguma razão para introduzirmos alimentos pelos 4 meses, ok? E quais são estas razões? É é muito interessante olharmos aqui para, o papel desta janela de oportunidade imunológica que que é o primeiro ano de vida, ok? E a verdade é que existe aqui um estudo, que eu trouxe, recente, que procura definir, hum, a janela de oportunidade, ok, para prevenir a alergia ao amendoim. Ora, o que é que este estudo, e os autores, concluem e tentam recomendar? É que para um bebé saudável, e para prevenir, o desenvolvimento desta alergia, devemos sim iniciar a introdução alimentar do amendoim aos 6 meses, mas para bebés que têm eczema, pode ser necessário iniciar mais cedo, ok? Parece que pode ser benéfico para bebés que têm eczema introduzir o amendoim mais perto dos 4 meses do que dos 6, ok? Isto parece, diminuir a probabilidade deles desenvolverem esta alergia alimentar em cerca de 20%. E porquê é que isto acaba por ser importante? Um bebé que tem eczema já tem uma qualidade de vida um bocadinho comprometida, não é? Eczema é muito desconfortável. Sabemos que aumenta a probabilidade de desenvolvimento de alergias alimentares, então temos aqui uma ferramenta através da alimentação que nos permite, prevenir o desenvolvimento da alergia ao amendoim, o que é bastante interessante. Mas lá está, isto é para ser feito de forma personalizada e sempre adaptada à a cada família, só quando há necessidade, que é em caso das crianças terem eczema neste caso, ou de haver outra patologia inerente e não necessariamente, porque o bebé vai entrar para a creche ou outras das razões que acaba por acontecer, ou às vezes até por informação desatualizada por parte do profissional de saúde. Temos sempre que considerar aqui estes, hum, estes fatores que para bebés saudáveis aos 6 meses parece ser o correto, eventualmente, por exemplo, bebés com eczema, podemos considerar a introdução, do amendoim mais perto dos 4 meses. Ainda assim, é importante referir que é possível fazer isto sem comprometer o aleitamento materno, ok?
Um dos motivos pelos quais também não se recomenda, iniciar a alimentação complementar antes dos 6 meses, é com medo que comprometa, o aleitamento materno, porque de facto há nutrientes que o bebé só consegue atingir na quantidade necessária através do leite materno, como por exemplo a colina, ok? Por isso não faz sentido introduzirmos os alimentos, nesse sentido de suprir essas necessidades energéticas ou de micronutrientes. Mas ainda assim, se for o caso e fizer sentido, por exemplo, introduzirmos o amendoim, é claro que é possível fazê-lo sem comprometer o aleitamento materno, né, mas tendo em mente que o leite continua a ser o principal alimento do bebé, ok? E que não deve ser reduzida a quantidade, de leite que o bebé ingere, em média, ao longo do tempo. Depois, aqui o segundo princípio é a manutenção do aleitamento materno, não é? Que depois do bebé iniciar a alimentação complementar, deve continuar em livre demanda até aos 24 meses ou mais, ok? E conseguem ver também através deste gráfico, hum, que a partir dos 12 meses, aqui, o intervalo daquilo que o leite materno fornece para aquilo que a alimentação fornece aumenta muito, não é? Especialmente em ferro, mas também em energia e em proteína, mas ainda assim o leite materno continua a ter um papel muito importante no neurodesenvolvimento, na imunologia do bebé, desde claro que a mãe esteja bem nutrida, isto é sempre muito importante, ok? Sempre que falamos aqui do leite materno ser um alimento riquíssimo e super completo, estamos a contar que a mãe está bem nutrida, ok? Porque nós sabemos que o que a mãe come influencia aqui também a composição do seu leite materno. Então, a partir dos 12 meses, se a mãe assim desejar, deve continuar a amamentar, ok? E pode, prolongar no tempo que fizer sentido, quer para quer para a mãe, quer para o bebé. Depois, o terceiro princípio é aqui a alimentação responsiva. E o que é isto da alimentação responsiva? Hum, hum, o que este princípio nos ensina é ter um cuidado à mesa de acordo com os princípios do cuidado psicossocial. Ok? O que é que isto quer dizer? Então, devemos alimentar os lactentes, não é? Diretamente, auxiliá-los, ter um papel ativo na sua alimentação quando fizer sentido e auxiliar as crianças que se autoalimentam quando, faz sentido, ok? Sendo sempre sensíveis, e esta parte é muito importante, aos seus sinais de fome e saciedade. Ora, a verdade é que o cuidador ter um papel ativo na alimentação do bebé pode fazer uma grande diferença, ok? Para garantir que aquele bebé está a atingir as suas necessidades nutricionais. Por isso, mesmo que escolhamos um método em que o bebé, de facto, é quem guia a alimentação e damos mais autonomia ao bebé, ainda assim, o papel do cuidador tem que ser ativo e não passivo, ok? E isto pode sim ser feito respeitando aqui os sinais de fome e saciedade do bebé. E é assim que é recomendado que seja já desde 2002. Sei que muitas vezes falamos que uma alimentação mais tradicional pode não respeitar, hum, o que é a fome e a saciedade do bebé ou a sua vontade, isto é verdade que pode não respeitar, mas não é isso as que as, que as recomendações da Organização Mundial da Saúde, nos dizem já desde 2002, ok? Se calhar nós é que não estamos a aplicar, estas guidelines corretamente e devemos guiar os pais nesse sentido também. Depois, a alimentação, se formos nós a alimentar, deve ser feita de forma lenta e paciente, ok? Lá está, tentar não forçar a alimentação para dentro da boca do bebé, olhar bem para ele, responder aos sinais que ele nos está a dar, de facto, quer comer ou não, e encorajar. A parte do encorajar acaba por ser muito importante, ok? Hum, mas sempre, lá está, sem forçar. Hum, Se houver aqui uma fase neste início da alimentação em que o bebé começa a recusar muito alimentos, é o papel do cuidador de experimentar diferentes formas de os oferecer, ok? Se quer seja diferentes combinações, diferentes sabores, diferentes texturas, diferentes formas de oferecer, ok? E até de encorajar aqui a alimentação. Lá está,
o cuidador sempre, com um papel, ativo na alimentação do bebé. A Ana Rita está aqui a fazer uma pergunta. A Marta, a Ana Rita perguntou: "Qual é a importância da alimentação da mãe durante a gravidez nas necessidades nutricionais do bebé nos primeiros meses?" Eu não sei se a Ana Rita quer dizer gravidez ou amamentação. Por exemplo, no que diz respeito, sim, ok. Hum, então, a verdade é que nós sabemos que a alimentação da mãe, enquanto está a produzir leite, influencia diretamente a sua composição, não a nível de todos os nutrientes. Por exemplo, parece não ter, um efeito direto no ferro que está presente no leite materno. O que tem mais influência, nas reservas de ferro do bebé acaba por ser a alimentação da mãe e o estado nutricional da mãe no terceiro trimestre, aqui a nível do ferro, mas há outros nutrientes sim que são muito importantes e que moldam aqui a composição do leite materno, como por exemplo a questão dos ômegas e do DHA, que são tão importantes para o desenvolvimento cerebral, ok? Nós sabemos que, apesar da quantidade de gordura da alimentação materna não influenciar, a quantidade presente no leite materno, a sua qualidade é influenciada. Ou seja, se a mãe estiver boas fontes de gordura, lá está, que o DHA tem um papel mesmo muito, muito importante nesta fase. Se a mãe tiver boas fontes de gordura na sua alimentação, sabemos que a composição do leite materno vai ser moldada nesse sentido. Também outras vitaminas muito importantes, nomeadamente do complexo B, especialmente aqui a B12, se estivermos a falar de famílias vegetarianas ou veganas, ok? Ter sempre muita atenção a isto também. Antes de suplementar o bebê, se calhar faz sentido suplementar a mãe, caso seja importante. Acho que respondi à pergunta, espero que sim. Se tiverem mais perguntas vão deixando, ok? Vou tentando, hum, responder à medida que eu vou avançando na apresentação. Então, depois outro dos aqui dos fatores, hum, deste cuidado psicossocial que devemos ter à mesa, é de facto diminuir as distrações. O que é cada vez mais difícil hoje em dia, ok, especialmente por causa dos ecrãs, da televisão, há muita distração, associada à refeição hoje em dia, e isto faz com que o bebé possa perder o interesse na alimentação muito facilmente, até porque sabemos que, especialmente a nível dos ecrãs, se introduzimos ecrãs aqui para uma forma de fazer o bebé comer, criamos aqui uma bengala muito difícil de gerir, ok? Por isso, idealmente, o momento da refeição vai ser um momento tranquilo, de conexão com o bebé, sem distrações, sem ecrãs, ok? E lá está, o último ponto aqui da alimentação responsiva é mesmo, a refeição como um momento de aprendizagem, de amor, uma conexão entre o cuidador e o bebé, conversar com a criança durante este momento, olhar a criança nos olhos. E o que é que a Organização Mundial de Saúde também nos diz aqui sobre este, período de alimentação complementar? É que não depende só daquilo que nós oferecemos ao bebé, mas depende também de como oferecemos, quando oferecemos, onde oferecemos e por quem a comida é oferecida, ok? Temos que olhar aqui para a alimentação como um todo. Depois, o quarto pilar, lá está, é aqui as regras de preparação e conservação, da segurança dos alimentos. Eu não me vou aprofundar muito neste tópico, porque sabemos que a segurança alimentar é todo um mundo, não é? E daria só uma aula, mas existem regras básicas dos cuidados que devemos ter a manusear, os alimentos que nós vamos, introduzir na alimentação do bebé, e temos sempre um período de limpeza, de separação, lá está, para evitar contaminação cruzada. Isto é muito importante também para evitar, diarreias, alguma intoxicação alimentar, que às vezes nem sequer é identificada como intoxicação alimentar, mas quando o bebé começa a comer, acaba por ser um período, ainda que seja de adaptação gástrica,
do bebé, acaba também por ser um período em que ocorrem mais diarreias e às vezes pode muito bem estar associado aqui uma falta hum, destes passos de preparação e conservação segura dos alimentos, ok? Pois quer ao cozinhar, quer ao armazenar. Esta parte acaba por ser muito importante terem mais ou menos um guia, uma armazém corretamente. Pois, a verdade é que acho que deixaram de me ouvir, mas eu acho que voltei. Está tudo certo? Ok. Eu peço desculpa, eu comecei a ver a minha imagem assim a fazer o loading. Como eu estava a dizer, como nem todas as famílias cozinham no dia, hum, é importante, de facto, nós sabermos orientar aqui para a armazenação, quer no frigorífico, quer no congelador, porque de facto, temos que orientar também, de forma realística e prática, não é? Esperar que todas as famílias cozinhem no dia, e que a comida seja sempre acabada de fazer, nem sempre é possível. Então, desde que as famílias tenham conhecimento de como fazer este armazenamento correto dos alimentos, quer no congelador, quer no frigorífico, está tudo certo. Depois também temos que ter muita atenção se os alimentos vão ser cozinhados e oferecidos com leite materno extraído ou não, ou com fórmula infantil, ok? Tudo acaba por ser hum, muito importante de considerar em todos os passinhos da preparação alimentar para evitar aqui hum, que uma intoxicação alimentar ou qualquer desconforto gastrointestinal. Depois, uma coisa muito importante e que se fala muito é que quantidade é que de alimentos é que a criança precisa. E é importante também desconstruirmos aqui um bocadinho estas, estas ideias. É claro que nós sabemos que há, de facto, necessidades nutricionais completas, concretas, não é? A partir dos 6 meses, vamos iniciar a alimentação complementar com pequenas quantidades e vamos aumentar gradualmente à medida que a criança começa a estar pronta, ok? Vamos sempre tentar guiar a família para que aumentem a quantidade em resposta também aqui aos sinais que o bebê apresenta, ok? À medida que a criança cresce, que começa a explorar o mundo, que se mexe mais, as suas necessidades nutricionais vão aumentar. Um, e isto é importante que se faça mantendo sempre a amamentação, ou seja, aumentar a quantidade de alimentos que oferecemos não deve significar diminuir a amamentação, porque lá está, o leite materno continua aqui a representar um papel muito, muito importante do ponto de vista nutricional e não só, até mesmo o leite artificial o faz, ok? Hum, porque lá está, é muito difícil nesta idade, devido ao volume que o estômago do bebé consegue suportar, hum, que as necessidades de alguns micronutrientes sejam supridos só em alimentos. Por isso, por muito que seja a vontade da família aumentar aqui o número de refeições e o número de quantidade, e se calhar o bebé até responde bem, temos que sempre orientar para manter aqui o aleitamento, ok? E depois é curioso ver que se calhar, em países em desenvolvimento, as necessidades, do bebé na parte, dos alimentos sólidos, ok, são um bocadinho superiores, hum, às necessidades de bebés em países industrializados, e isto possivelmente, está associado ao facto de nestes países, industrializados haver um menor, uma menor manutenção do aleitamento materno, não é? As famílias optam mais pelo leite artificial, que nós sabemos que é mais fácil de, digamos assim, dar, em maior, quantidade, o que acaba por diminuir um bocadinho aqui, as necessidades nutricionais que o bebé, vai ter através dos alimentos, ok? Mas idealmente, como é que nós vamos, orientar aqui esta família
para saber que quantidades oferecer ao bebé, não é? Então, hã, como nós sabemos que as crianças têm aqui uma capacidade de regulação, o que acaba por ser interessante é ensinar à família como compor, o pratinho, se houver alimentos ou que são proibidos ou que não devem estar em quantidades tão elevadas, claro que devemos, indicar e guiar a família, nomeadamente sabemos que aqui a proteína de origem animal deve ser, estar aqui dentro de um intervalo diário, para não haver excesso, mas ainda assim devemos deixar que seja o bebé a autorregular o quanto come. E, existem estudos que suportam, esta ideia de que as crianças são, se conseguem autorregular a nível alimentar desde muito cedo, ok? Até parece que é quando, à medida que a criança cresce, mas já mais perto da pré-adolescência, é que vamos perdendo aqui esta capacidade de nos autorregular e de comer de acordo com as nossas necessidades nutricionais. Este estudo que trago aqui, que mostra a relação entre o tamanho da porção e o aporte energético entre bebés e crianças pequenas, mostra-nos que de facto há uma relação negativa entre o número de ocasiões que há para a refeição e o tamanho da porção consumida. Mas à medida que a densidade energética da dieta diminui, ok? Os lactentes consomem porções maiores. O que é que isto nos diz? É que de facto a criança ou o bebé tem capacidade de alguma forma identificar, se aquela porção, aquele tamanho tem densidade energética ou não para corresponder às suas necessidades energéticas. Isto é mesmo muito curioso, e seria interessante que nós conseguíssemos manter esta capacidade de autorregulação ao longo ao longo da vida, apesar de ser um bocadinho difícil por diversos fatores que atrapalham esta autorregulação, mas é interessante e é importante que nós acreditemos nela e que demos ferramentas aos pais para acreditar que o bebé tem a capacidade de se autorregular, porque o que acaba por acontecer muitas vezes é que por os pais não acreditarem nessa capacidade, muitas vezes quando a criança não come o que nós achamos que ela devia estar a comer, entra a pressão, entra o forçar muitas vezes, e aí sim estamos a inibir esta capacidade de autorregulação. Depois trouxe aqui mais 2 estudos que nos mostram de facto que esta autorregulação que a criança tem em vários aspectos da vida, não só, a nível alimentar, mas também está presente, está documentada. No entanto, nós temos que ter, hum, conhecimento e alguma capacidade para ser capaz de avaliar se a criança tem de facto esta autorregulação presente ou não, ok? Porquê? Porque apesar de na maior parte das crianças saudáveis esta autorregulação estar presente e ser suficiente para garantir que eles de facto, se estão a alimentar corretamente e estão a suprir as suas necessidades nutricionais, nem sempre é assim, ok? Isto não é verdade em todas as crianças, e quando não é, se simplesmente, dissermos para os pais darem ao bebé aquilo que a criança quer comer, muitas vezes podemos estar a fazer aqui um desserviço, ok? Porque há crianças que vão ter um apetite muito, muito mais elevado, do que as suas necessidades nutricionais, são de facto, e há crianças que vão ter um apetite, muito mais diminuído, ok? Isto, acaba por se revelar no peso, mas existem outros comportamentos que nós podemos também identificar. Este estudo que está aqui em baixo, Society and Self-Regulation, mostra também que esta autorregulação tem um papel genético, ou seja, a capacidade de autorregulação dos pais afeta a capacidade de autorregulação dos filhos. E lá está, este estudo é de 2022, se eu não estou em erro, e isto ainda está sobre estudo e vamos cada vez mais aprendendo sobre este tema, mas a verdade é que precisamos, prestar atenção a isto para de facto saber, hum, guiar a família da melhor forma, quer
a criança não esteja a comer o suficiente ou de facto esteja a comer mais do que aquilo que precisa. A Jennifer está a perguntar se as crianças alimentadas com fórmula devem introduzir mais cedo a alimentação complementar, se deve ser antes dos 6 meses ou se as recomendações são as mesmas para quem faz aleitamento materno exclusivo. As recomendações são as mesmas, ok? É uma dúvida que surge muitas vezes, quer de pais, quer de outros profissionais, porque de facto ainda alguns profissionais que recomendam a introdução alimentar aos 4 meses por bebé estar a fazer leite artificial, ok? Mas de facto não há indicação nesse sentido. A verdade é que um dos motivos pelos quais nós esperamos pelos 6 meses é para promover aqui a manutenção do aleitamento materno exclusivo. Mas lá está, como eu disse, anteriormente, através dos alimentos, há nutrientes que o bebé não consegue obter na quantidade certa, ok? Eu dei o exemplo da colina, que é uma vitamina muito importante para o neurodesenvolvimento nesta fase, ok? Para que, o bebé conseguisse essa quantidade, necessária de colina, ele tinha que comer muita comida. Não é realista que esperemos, que o bebé faça isso. Por isso acaba por não fazer sentido estarmos a introduzir a alimentação, com o fim de suprir essas necessidades, ok? Até porque, nós sabemos que, o leite artificial mimica aqui, o leite materno o melhor que a ciência nos permite, não é? E para além disso, lá está, eu falei também aqui um bocadinho da maturação motora e do neurodesenvolvimento, que nos indica que faz sentido esperar mais um bocadinho do que os 4 meses. Quanto mais perto dos 6 meses, melhor, até porque lá está, parece ser pelos 6 meses que de facto, quer o leite materno, quer a fórmula infantil, não suprem as necessidades na totalidade. Se antes disso o bebé tiver necessidades acrescidas, devem ser supridas através de suplementação. Depois, outro fator que é muito importante nós, avaliarmos, e termos aqui como um princípio, da alimentação complementar é a consistência dos alimentos. A evolução das texturas é essencial nesta fase, ok? Devemos aumentar gradualmente a consistência e a variedade dos alimentos à medida que o bebé vai crescendo, adaptando-se sempre às necessidades e às capacidades do bebé, ok? Hum, Estas são as recomendações da Organização Mundial de Saúde de 2002, ok? Pelos 6 meses, puré e alimentos semissólidos, pelos 18 meses, finger food. Nós sabemos que se um bebé estiver no método de introdução alimentar, que é o baby-led weaning, ou uma abordagem mista, claro que a família irá introduzir aqui o finger food mais cedo e não há qualquer problema, ok? Desde que o bebé tenha capacidade de facto de ir o alimento naquele formato. Isso nós sabemos que por esta idade, a maior parte dos bebés têm desenvolvimento motor para o fazer, ok? O que nós temos de ter cuidado, e é o que a Organização Mundial de Saúde alerta, é que se a consistência dos alimentos não estiver correta, não for adequada para esta fase da alimentação do bebé, podemos estar a comprometer o seu aporte nutricional, ok? Pelos 12 meses, a maioria das crianças vai ser inserida na alimentação da família e comer o que a família come, tendo em conta, claro, que a família tem uma alimentação saudável e desde o início da alimentação até mais ou menos aos 4 anos, ok, devem ser evitados alimentos que possam causar engasgamento, ok? Por exemplo, fruta e hortícolas crus que sejam rijos, e que fiquem alojados na traqueia. Ah, uma coisa que é muito, muito importante são, alimentos com formato cilíndrico, ok? Todos os alimentos que têm formato cilíndrico devem ser, hum, desconstruídos, digamos assim, esse formato cilíndrico deve ser, desconstruído para não ficar aqui, alojado e representar então risco de asfixia. Mas pronto, nós sabemos que vamos gradualmente aumentando a consistência. Se desejarmos começar com puré, começamos, ou purés ou alimentos semissólidos.
Se desejarmos começar com finger food, iniciamos em vez de aos 8 meses, iniciamos aos 6. Tudo certo, mas lá está, é muito importante que o bebé seja exposto a todas as consistências que nós pretendemos que ele consuma, ok? Hum, porque de facto a seletividade alimentar não acontece só para alimentos sólidos, também pode acontecer para purés, para pastas, para alimentos líquidos. Então, quanto maior variedade de consistência nós conseguimos oferecer aqui na alimentação, melhor, ok? Mesmo que seja através da autoalimentação e do baby led weaning. Agora, do ponto de vista motor e do desenvolvimento orofacial, ai, temos aqui de facto a evidência que suporta a introdução destas texturas com mais grânulos ou alimentos semissólidos ou até finger food ao início da introdução alimentar, ok? Crianças que começam a comer e são expostas a esta variedade de texturas, mais tarde apresentam um maior desenvolvimento na estrutura orofacial, apresentam também uma maior capacidade de mastigação e eventualmente, hum, para crianças que são expostas para além dos 9 meses a alimentos semissólidos ou finger food, ok, estas crianças parecem ter uma maior probabilidade de rejeitar estes alimentos e apresentar seletividade alimentar para para estas texturas mais sólidas, ok? Por isso, é também nossa responsabilidade enquanto nutricionistas, em consulta ou no nosso setting profissional, sempre que tivermos a oportunidade de guiar uma família na introdução alimentar, mesmo que vamos decidir que a família decide começar com purés, por uma alimentação mais tradicional, ok? Lá está, nós vamos orientar para ir gradualmente aumentando esta textura e deixar que o bebé seja exposto a consistências que o permitem aqui mover o seu maxilar como deve ser, treinar a mastigação e também estar exposto a texturas se calhar um bocadinho mais desafiantes, com algumas fibras dos alimentos, ok? Com grânulos, que por norma são de facto um, consistências mais difíceis de aceitar. Para além desta questão da evolução da consistência, nós temos sempre atenção aqui, hum, tentar reduzir o risco de asfixia que os alimentos representam. Eu trouxe aqui um documento que vocês também podem consultar, que ajuda a guiar a forma de adaptar estes alimentos, ok? Por exemplo, falámos dos alimentos cilíndricos, as uvas, que devem ser curtas e idealmente não ao meio, sempre em quartos. Depois dá aqui o exemplo da salsicha. Nós sabemos que uma salsicha não é um alimento adequado para um bebé, mas é uma consistência interessante de nós considerarmos como risco de engasgamento, ok? Porque lá está, é denso, mas resistente e se aloja aqui é muito, muito difícil hum, de retirar, gente, o bebé naturalmente vai ter mesmo muita dificuldade, ok? E depois do lado direito vem um esquema que eu construí, que normalmente entrego às famílias, que mostra de que forma podemos adaptar estes alimentos caso escolhamos oferecer, para que se tornem seguros, e não representem risco de asfixia. Relembrando que este risco de estar presente até aos 4 anos, ok? Não é só durante a introdução alimentar. As crianças precisam de facto apresentar uma boa capacidade de mastigação para nós estarmos à vontade para oferecer este tipo de alimentos no seu estado natural. Depois, outro dos pilares aqui da alimentação complementar é a frequência das refeições e a densidade energética das mesmas, ok? E como é que nós vamos então progredir o número de refeições? Como é que nós sabemos se a criança está ou não pronta para receber mais alimentos? Nós temos aqui guias da Organização Mundial de Saúde também, que nos diz que entre os 6 e os 8 meses a criança deve receber entre 2 a 3 refeições, entre os 9 e os 11, 3 a 4, e entre os 12 e os 24, andamos entre as 3 e as 4, mas
adicionamos 2 lanchinhos intermédios, ok? 1 a 2 lanchinhos intermédios de acordo com o apetite da criança, ok? Isto acaba por ser muito importante, porque vamos aumentando gradualmente ao longo do crescimento da criança o número de refeições e isto vai de acordo com as suas necessidades nutricionais que vão crescendo ao longo do tempo, não é? E a criança tem a oportunidade também de ir construindo gradualmente a sua rotina alimentar, inserida no seio familiar, não é? Idealmente, assim será. Hum, o que nós temos que ter também aqui atenção, apesar de a partir dos 12 meses, se calhar ser mais comum, introduzirmos aqui alguns snacks, não é? Temos que saber escolher muito bem, hum, o que estamos a oferecer nestas refeições. Há muito medo de, por exemplo, oferecermos uma peça isolada, como lanche ou como snack, uma peça de fruta, mas a verdade é que é mais que suficiente para um snack ou para um lanche adequado para um bebé desta idade, ok? Ou um bocadinho de pão sem sal, idealmente, com uma manteiga de amendoim 100%, em quantidades pequeninas, coisas que não são empacotadas, que são à base de alimentos, fazem parte da alimentação da família, acabam por ser, adequados para inserir nestes momentos, ok? E depois temos, outro princípio da alimentação complementar que é o conteúdo nutricional dos alimentos, ok? E, é interessante avaliarmos isto, tanto pelo aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos diz, como eu já mencionei, estas recomendações já são antigas e nós já temos outras informações, por isso adaptamos a nossa prática de acordo, não é? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, de acordo com o seu parecer, carne, peixe e ovos devem ser, consumidos diariamente sempre que possível pelos bebés, ok? Isto, entra aqui um bocadinho em conflito com uma dieta vegetariana. Ah, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, as dietas vegetarianas não atendem às necessidades dos bebés nesta idade, sem recorrer a suplementos, ok? E isto é muito importante saber interpretar, é sem recorrer a suplementos. Nós, podemos sim, implementar uma alimentação, de base vegetariana, desde que, esta família esteja a ter acompanhamento nutricional e, usemos aqui, suplementos, nutricionais para colmatar possíveis déficits, ok? Ou déficits presentes. Podemos também recorrer a alimentos fortificados para, para contornar outros possíveis déficits, ok? Então, quando pensamos aqui na necessidade de introduzir carne, peixes ou ovos diariamente, o que a Organização Mundial de Saúde está a focar, de facto, são nas fontes de ferro, ok? Nós sabemos que existem fontes de ferro vegetal, caso seja necessário, podemos, reforçar na alimentação, podemos ainda suplementar o bebé, caso faça sentido. Depois, frutas e vegetais devem ser consumidos diariamente e a alimentação deve ter um teor de gordura adequado. A gordura e a qualidade da gordura nesta fase é mesmo muito, muito importante, ok? Especialmente para o desenvolvimento cerebral do bebé, mas também é aqui utilizado, para a sua energia diária, por isso é um dos nutrientes que nós, devemos, considerar para compor o prato do bebé, se possível em todas as oportunidades que tivermos, especialmente às refeições principais. E devemos privilegiar maioritariamente fontes vegetais, de gordura, idealmente pensando aqui no ômega e no DHA, os frutos gordos, as sementes, o óleo de linhaça, ok? E o azeite. Depois, lá está, como eu disse, isto são recomendações de 2002 e o que é que as recomendações mais atuais nos dizem? Nós sabendo, hum, quais são os nutrientes que estão em falta principalmente nesta fase ou que têm maior impacto aqui no desenvolvimento da criança, ou por não estarem nas quantidades ideais no leite materno, ou por de facto a demanda aumentar muito a partir dos 6 meses, conhecendo estas necessidades, nós sabemos como compor o pratinho. E foi mesmo o estudo BLISS, o Baby-Led Introduction to Solids, ok? Que nos permitiu, e que nos introduziu aqui a este esquema, que é escolhermos uma fonte de ferro, carnes, leguminosas, cereais fortificados, o ovo, o peixe e por aí, um,
uma fonte de energia, e aqui podemos pensar nos hidratos de carbono, principalmente, a batata, temos também as frutas, as massas, o arroz, não é? Mas também as fontes de gordura, e sempre alimentos do grupo da fruta e dos hortícolas, especialmente e essencialmente para exposição e para garantir o aporte de micronutrientes. Ok? Então deve ser assim que é composta a oferta dos alimentos complementares nesta fase, garantindo a introdução destes três grupos alimentares e adicionando sempre uma fonte de gordura. Outros dos princípios, lá está, que é importante referir, e que está um pouco associado ao que falámos há pouco, acerca da dieta vegetariana, outros dos princípios da alimentação complementar é o uso de suplementos e alimentos fortificados, quer para o bebé, quer para a mãe, quando necessário. Nós já falámos aqui, não é, que por muito completo que o leite materno seja, só o é se a mãe estiver bem nutrida, não é? E pode sim ser necessário suplementar a mãe ou introduzir alimentos fortificados na alimentação da mãe, e assim como na alimentação do bebé. Hoje em dia eu sinto que há alguns sem suplementar, as famílias preferem ir sempre por uma base, digamos, entre aspas, mais natural, ok, mas a verdade é que em alguns regimes alimentares ou até hum, em famílias que não têm uma alimentação muito adequada, da suplementação pode fazer toda a diferença, ok? E nós temos aqui também o papel de descomplicar um bocadinho, em consulta, ah, e desmistificar este medo dos suplementos para bebé, porque especialmente, nós sabemos aqui, especialmente o ferro, é de facto um nutriente que muitas vezes há necessidade de suplementação desde cedo e eventualmente não acontece. E depois, outro princípio muito importante é que a alimentação durante e após a doença do bebé. Isto vai inevitavelmente acontecer, especialmente se o bebé, entretanto, entrar na creche, a família vai sempre ter o contacto aqui com doenças que, de facto, acabam por influenciar o apetite do bebé, influenciar hum, a alimentação durante um período longo, ok? E o que é que nós fazemos quando o bebé está doente e o que é que nós fazemos quando o bebé recupera da doença? Então, durante a doença é sempre muito importante aumentar aqui a ingestão de líquidos, seja a água, ok, ou leite materno ou o leite artificial, hum, e incentivar o consumo de alimentos que a criança come com mais facilidade, porque quando as crianças estão doentes podem oferecer aqui alguma resistência a provar novos alimentos, se calhar não estão tão interessados no momento da refeição e em explorar, querem coisas que sejam mais fáceis de comer, que eles gostem mais, então podemos se calhar optar aqui por alimentos mais macios, ok? Ir variando, garantir que tem um aporte nutricional interessante, mas também coisas que sejam mais apetitosas e até que se calhar a criança já tem um alimento preferido, se a alimentação complementar for feita corretamente, os alimentos preferidos vão ser alimentos adequados, não é? Por isso podemos reforçar um bocadinho nesta fase. E depois, quando a criança recupera da doença, mantemos aqui esta oferta, do leite materno em livre demanda, ok? É normal que nesta fase a criança prefira, hum, tenha aqui esta preferência e a procura pela pela maminha mais do que teria antes, ok? É uma forma também deles compensarem e até porque tentam procurar, assim, um pouco mais de conforto também, não é? É normal. Hum, e vamos oferecer comida, se calhar com mais frequência, ok? Do que anteriormente oferecíamos e incentivar, a criança a comer. É muito comum em crianças que estiveram doentes por um longo período de tempo, o seu apetite ser, afetado, ok? E se a criança, após estar doente, continua com um apetite baixo, isto vai comprometer o seu estado nutricional, vai comprometer o seu aumento de peso, porque já teve um período em que estava doente, que não comia, muito ou bem, e é possível que isto, se prolongue no tempo. Por isso nós temos de tentar aqui, de alguma forma, voltar a que a criança recupere o seu apetite anterior. E podemos fazer isto com a oferta mais frequente de alimentos, se calhar oferecendo aqui alimentos de maior densidade energética, ok? E tentar, se a criança já estiver disposta, tentar trazer aqui mais alguma alegria,
há mais algum interesse para este momento, que é a refeição. E depois não podia terminar, esta apresentação sem falar dos alimentos que devemos evitar durante a alimentação complementar, porque existem de facto muitos, mitos, ok? Hum, e especialmente acerca de alimentos como, o morango, o espinafre, e se tiverem dúvidas acerca desses alimentos que não estão nesta lista, também podem enviar aqui para o chat que falamos um bocadinho sobre isso. Mas então quais são os alimentos que devemos evitar e porquê é que os devemos evitar? É por uma questão de saúde, claro, que evitamos o açúcar e o mel. O açúcar, eh, em especial, porque sabemos que molda as preferências, molda aqui o paladar do bebé e cria esta preferência pelo sabor doce, mas também porque a nível metabólico, a nível de cáries dentárias, a nível de desenvolvimento de possíveis doenças como diabetes ou obesidade, ok? Existe aqui uma elevada associação, então quanto mais tarde conseguirmos introduzir o açúcar melhor, sabemos que idealmente nos primeiros 2 anos de vida não vai estar presente. O mel está inserido dentro desta categoria do açúcar, mas pelo menos até aos 12 meses é evitado também, de forma a evitar aqui a contaminação por botulismo. Depois, o sal, um bocadinho, na mesma, lógica que o açúcar, para evitar aqui moldar o paladar e a preferência alimentar por alimentos mais salgados, mas também, por questões de saúde. O sal pode começar a fazer parte da alimentação a partir dos 12 meses. Normalmente a minha recomendação é que a família continue sem adicionar, sal, aos preparados e ao que cozinha no dia a dia, mas ainda assim, hã, hã, começar a introduzir alguns alimentos que se calhar naturalmente têm sal ou são mais difíceis de encontrar sem sal, para começar a variar aqui um bocadinho a alimentação do bebé, a partir dos 12 meses. Por exemplo, o pão, que às vezes é difícil encontrar mesmo um pão artesanal sem sal, ou queijos, que pode ser um bocadinho mais desafiante, lá está, encontrar sem sal. Podemos começar a introduzir estes alimentos na alimentação do bebé, mas continuamos sem adicionar sal à confecção, ok? Depois, alimentos como a carne, o peixe e ovos cruzam mal passados, evitar totalmente até aos 4 anos, ok? Isto prende-se também com regras de segurança alimentar, que são muito idênticas àquilo que deve ser evitado durante a gravidez, ok? Por isso, isto parece um bocadinho óbvio, mas é importante reforçar. Hum, o leite de vaca como bebida, ok? Podemos eventualmente introduzir um iogurte natural gordo, caso faça sentido para a família, caso, hum, a criança já tenha bem estabelecido as refeições principais, que normalmente são fontes de ferro, ok? Temos sempre que ter alguma cautela em introduzir lácteos, porque lá está, sabemos que eles comprometem aqui a absorção de ferro e que o ferro é mesmo muito importante nesta fase. E o leite de vaca não é adequado, mas podemos introduzir em quantidades moderadas o iogurte de vaca. É importante reforçar que as únicas bebidas adequadas no primeiro ano de vida é a água e o leite do bebé, ok? A bebida vegetal de arroz está também desaconselhada até pelo menos aos 4 anos, devido aqui à exposição de arsénio, ok? As outras bebidas, desde que sem sal e sem açúcar, podem ser oferecidas, mas, a bebida de arroz, de facto, vamos tentar evitar. Depois, sumos, hum, lá está, porque apesar do mesmo que sejam de fruta e apesar da fruta, mesmo que isolada, ser um lanche totalmente adequado para um bebé, o sumo não será, ok? Lá está, porque neste momento as bebidas que nós priorizamos é a água e o leite do bebé. E aqui o chá de funcho, e o funcho é sempre aqui um pouco, controverso na introdução alimentar, porque existem produtos à base de funcho que de facto são recomendados ou existem nas farmácias para diminuir as cólicas do bebé, mas a verdade é que mesmo em Espegan, e se lerem aquele documento que o parecer, que eu mostrei ao início, fala lá um bocadinho deste tipo de produtos que de facto não são adequados para esta fase, ok? Por isso vamos tentar evitar, se nos aparecer alguma família que já introduz, tentar que deixem de falar um bocadinho, com eles sobre isto, porque parece de facto não haver benefício e até haver algum risco.
E depois, para além destes elementos que estão aqui mencionados, os elementos que representam o risco de asfixia também são para evitar, ok? Forma como nós podemos oferecer é adaptando a sua consistência de acordo com o esquema que eu mostrei anteriormente.